Então, meninas, vamos começar abrindo a nossa caixa mágica. Trouxe uma caixa mágica aqui pra gente hoje. Eu gostei da cor. Primeira coisa, eu vou distribuir para vocês e depois eu vou explicar o porquê que eu vou distribuir isso para vocês. Vai passando aí, irmãs. Ai, que eu mais amo. Opa, já vi que aqui tem memória boa. Já vi que aqui tem memória, vai passando para lá. Mesmo que vocês não queiram, né, chupar agora, segure aí, segura, irmãs, não guarda não, segura, por favor. Você não tem mel? Um espacinho aqui. Pronto. Tem já o seu? Terminou? Depois eu distribuo mais. Depois a gente distribui mais. Então, meninas, eu quero que vocês peguem esse pirulito, segurem esse pirulito, olhem para ele. E cada uma de vocês, eu não vou poder interagir com vocês. Nós estamos gravando esse material porque tem irmãs que não estão aqui, pediram para a gente gravar. Então, você que está nos assistindo também, seja bem-vindo a esse encontro. Talvez você não tenha um pirulito aí na mão, mas pense com você aí. O que você consegue pensar com esse pirulito na mão? O que vocês conseguem imaginar com esse pirulito na mão? Tem menina levada que já está chupando o pirulito já e tudo, olha lá. Gente, infância. Alegria. Cari. Mia. O pirulito, ele vai simbolizar uma coisa diferente para cada uma de nós. Para algumas vai ser alegria, vai ser infância, saudade do pai que partiu, saudade da mãe que foi embora. Para alguns vai ser dor, ausência, sentimento de que porque eu não tive, eu não merecia isso, eu merecia ter tido essa infância. Para cada pessoa, isso vai trazer algo diferente, um sentimento, uma emoção. E é isso que nós vamos falar hoje. E eu escolhi começar falando nessa palestra do trauma e dos caminhos, das possibilidades que nós temos para enfrentar. Porque isso aqui, por mais que a gente pense que não muda, ele pode ser mudado, a memória pode ser ressignificada. Então existe sim um caminho para nós. Antes de tudo, eu quero fazer uma breve introdução para falar para vocês de que lugar eu falo. Eu sou doutora na área de memória, na linha de pesquisa do discurso, sobre a ênfase do trauma. Atualmente eu tenho estudado psicanálise e eu tenho um discurso de autoridade para trazer para vocês aqui hoje um conteúdo que vocês vão achar nas redes sociais, vão achar em livros, vão achar na internet, mas eu não quero trazer isso para vocês hoje. Eu quero trazer para vocês algo que eu desejo de bom para vocês, de coração para coração. Eu não quero falar aqui hoje só do sentido do trauma, do que é, de ressignificação, de elaboração. Eu quero falar para vocês aqui hoje de amor de uma irmã para outra irmã, de um amor, de uma próxima para outra próxima, como Deus nos fala. E quero trazer para vocês esperança. Esperança, porque quando a gente lida com alguns que chamamos aqui gatilhos, que é isso aqui,
Às vezes, a gente acha que não tem solução. Como, Grazi, que eu vou mudar a minha memória tão difícil, tão dolorosa de ausência? Como eu vou mudar a minha luta pelo luto que eu passei, porque hoje eu não tenho mais o meu pai que trazia pirulito para mim, hoje eu não tenho mais a minha mãe que comprava para mim. Às vezes isso aqui significa para alguns abuso. Alguém que falava assim, vem cá, deixa eu fazer alguma coisa com você que eu vou te dar esse pirulito. Às vezes isso aqui vai significar luta, luta porque nunca tive um pirulito na minha infância. E hoje eu vou no mercadinho e eu compro doce para mim porque eu lembro assim, na minha infância eu não tive. São os gatilhos no nosso cérebro, na nossa memória, que vai trazer para a gente os sentimentos. Se você for pensar o que é um gatilho mental, são quaisquer situações externas que vão estimular o nosso cérebro e vão provocar em nós reações. Eu vou tentar trazer tudo assim de um modo bem simples, numa linguagem bem simples, e vou tentar não adentrar muito na ciência, porque não é necessário. Mas eu queria que vocês entendessem o gatilho, porque, como na imagem anterior, vocês vão ver que a nossa mente ela tem vários gatilhos. Os gatilhos elas vão atuar na nossa memória de maneiras diversas. E essas maneiras elas vão ser positivas, como, por exemplo, você sente o perfume de uma pessoa que você ama e você fala assim, uau, eu lembrei daquela pessoa. Quando você come um bolo, quando você vai na casa da sua mãe, na verdade, no meu caso, é frango assado. Aí você fala assim, só a minha mãe faz esse frango assado assim. Quando você olha para o teu filho e vê assim, uau, como ele parece com meu pai era assim. Mas tem casos em que algumas coisas não nos direcionam para um sentimento bom. Tem casos em que a gente sente dor. Tem casos que aquele gatilho nos lembra alguém que nos magoou. Porque tem muitas mulheres que sofreram tanto na vida conjugal que nunca mais se casa. Porque não acreditam que a história dela pode ser diferente. É como se ela tomasse para si algo que sempre vai ser assim comigo. E a pessoa não consegue se liberar de algumas circunstâncias da vida, porque de fato a nossa mente ela é tão misteriosa que guarda situações que a gente nunca esquece. E sabe o que é a dor? A dor ela é grande porque a gente, sem perceber, se depara com esses gatilhos. E aí você não tem escolha, porque você... uma história de uma paciente que ela era abusada na infância e oferecia um pão para ela para que o agressor conseguisse fazer o abuso. Ela passou a vida toda sem comer pão, porque toda vez que ela via um pão, que ela comia um pão, ela se lembrava do abuso que ela sofreu. Então, existem gatilhos na nossa memória identificáveis, que a gente conhece, e outros que a gente nem conhece. Às vezes, a gente tem sensação ruim com alguma coisa, que a gente nem lembra o que aconteceu, mas na sua memória, ele faz isso aqui, ó. Pega uma parte do teu cérebro, onde aquilo está lá escondido, e uma ferida na tua memória, uma ferida na sua vida, no seu dia a dia. E muitas vezes esses gatilhos podem trazer para nós uma série de situações, desde pânico, desespero, até incômodo, uma coisa mais leve, um leve incômodo, até mesmo também sensações físicas tão desconfortáveis, às vezes num grau tão grande, ânsia de vômito, palpitação. Às vezes é só um leve desconforto, porque isso vai variar do grau em que você foi acometido. E aí, a gente tem o quê? Como chave para trabalhar essas situações? Isso aqui, o autoconhecimento. Porque quando a gente não tem o autoconhecimento, a gente não consegue lidar com essas dores. A gente não tem como batalhar com o inimigo desconhecido. Então, a gente tem que investir no autoconhecimento para que a gente possa batalhar
contra os nossos inimigos, contra os gatilhos que vêm para a nossa vida, se esses gatilhos foram negativos para a gente, em certas situações, em um objeto, em um cheiro, em um alimento, no olhar de alguém, no jeito que a pessoa fala, na voz da pessoa. São tantos gatilhos que a gente não tem ideia como a gente vive numa situação diária de luta. E aí, o que acontece? O grande problema da vida da gente é que a gente não embate o que a nossa dor. A gente faz isso aqui, ó, ignora. Quando a gente ignora a dor, a gente só posterga a possibilidade da gente viver uma vida plena. Porque é difícil lidar com a dor. É difícil lidar com os gatilhos. E a gente, por não conhecer o nosso inimigo, porque aquilo que dói na gente, a gente deixa escondidinho lá e não quer mexer, a gente não vence. E a gente não é capaz de se autoconhecer para que a gente possa viver uma vida plena. Mas afinal, Grazi, você está falando de tudo isso aí, minha filha, mas o que é trauma? A gente ouve tanto falar de trauma. Mas será que eu sei o que é trauma? Será que eu sei se a coisa que eu vivi realmente foi um trauma ou foi só um desconforto? Eu trouxe um conceito científico de Freud, mas traduzi aqui numa linguagem bem fácil, para que a gente possa entender de verdade o que é isso. Trauma é algo que vai atingir você, de repente, vai te pegar de surpresa, numa situação que você sentia segura, que você achava que nunca ia acontecer. E aí o que acontece? Vai te desequilibrar, vai lhe causar uma ferida. Uma ferida o quê? Sem forma e sem cor, que você nem consegue identificar. Mas ela está lá em você. E você vai se sentir o quê? Impotente e desamparado. Às vezes, tem situação da nossa vida que não é trauma, é um desconforto, é uma coisa que aconteceu, daqui a pouco você esquece. Mas tudo que está lá, que vira e mexe com os gatilhos, vai lá e faz assim, ó, sabe? Te aperta, aquela ferida que te machuca. Trauma. Você pode fazer uma investigação de quando aconteceu aquilo e você vai ver que aquilo te atingiu, te pegou de surpresa, exatamente naquela circunstância que você se sentia seguro, com aquela pessoa que era para te dar segurança, naquela situação confortável para você. Foi lá que você foi pego. E aí o que aconteceu com você? Te desequilibrou. Por que desequilibra? Porque o nosso equilíbrio, ele depende de uma série de fatores. Bem-estar, segurança, conforto, qualidade de vida, entendimento, posicionamento, você saber onde você está posicionado, se conhecer a sua identidade, saber por quem você é amado. Agora, cara, quando você está numa situação que você não sabe nem mais quem é você, quem ama você, porque a pessoa que te ama fez aquilo com você. Aquilo, por mais que você viva isso numa fase da infância, que você acha que aquilo vai superar, não, gera marcas. E a marca vai te acompanhando para o resto da vida. E você vai tendo algumas situações em que você vai identificando. Poxa, por que eu estou fazendo isso? Não era para eu agir assim. Não era para ser desse jeito. Há um caminho? Há um caminho? Há um caminho? Eu estou perguntando, há um caminho? Vocês acreditam que há um caminho? Porque todo mundo que vive uma situação de trauma, no fundo, ela não acredita que ela supera. Porque ela não vê o caminho. Ela não vê uma possibilidade. Ela vai, às vezes, faz uma terapia, mas ela mesma não acredita na terapia. Ela fala assim, eu vou porque eu vou tentar. Mas às vezes nem ela acredita, porque nem sempre esse caminho é fácil, mas é um caminho possível, e é um caminho altamente recomendado, porque como a gente falou no slide anterior, ignorar só vai postergar a possibilidade de nós vivermos uma vida plena.
E aí, trazendo um pouco do fundamento científico, a minha tese, ela trabalha justamente com a visão criativa da memória. E eu trouxe para vocês porque o que foi mais legal de fazer essa tese é porque eu trabalho com o princípio de esperança. O que é o princípio de esperança? Quando a gente vive um trauma e que a gente pensa assim, ai, agora não tem jeito mais para mim, ai, agora não tem solução para mim. Aí você vai, não só você pode superar aquilo, como você pode criar com aquilo. E aí a gente vê uma situação, por exemplo, de uma pessoa que passou por uma situação dramática e o que ela fez? Ela criou uma instituição para ajudar outras pessoas. E aí a gente vê o quê? Que o trauma, ele não só é passível de ser superado, como ele pode criar uma via de produção criativa. E mesmo quando você trabalha com o seu subjetivo, que você pensa na elaboração, você acha assim, não, eu não vou conseguir, há a possibilidade de uma elaboração ainda que mínima. E nesse mínimo, você vai fazendo alguns processos em que você consegue atingir aí um estado até de não só ficar bem, de não só ser curado, mas ajudar até outras pessoas. Então, há uma via criativa. E aí, elaboração, possibilidade de elaboração. Elaboração, o que é isso? Quando você tem uma situação em que a dor é tão intensa, sabe o que acontece? Você não consegue nem dar conta de explicar o que aconteceu. Aí eu tô falando de uns traumas assim bem pesados. Sabe o que é aquela coisa que você vive, que você não consegue nem verbalizar? Aquela coisa que você vive que você não conseguiu nunca contar para ninguém? Aquela coisa que criou em você? Isso aqui, ó. Se você ficar o tempo todo com esse barulhinho na sua cabeça, ele pode parecer que não é nada, mas vai ficar com isso o tempo todo na sua cabeça. Olha que incômodo. E tem situações na vida da gente que a gente não consegue realizar, tá lá dentro. Você não conta para ninguém. Mas você pensa que ela não tá em você? Ela tá o tempo todo aqui no teu ouvido, ó, sem parar. E aí você começa a sofrer com aquilo. E aí começa a vir em você uma série de sintomas. Porque aquilo não para. Ele até alivia, mas fica. Aí tem hora que ele vem, dá aquela pressão no peito. Aí ele alivia, mas ele não para. Ele fica. E aí, se a gente for pensar que a nossa mente, aqui, fazendo uma associação aqui, com esse brinquedo, a gente tem várias camadas aqui para serem organizadas. E a gente imagina que a gente funciona num processo normal do fluxo da vida. Vai, volta, vai passando, vai equilibrando. Aí chega uma hora que, de repente, sem você esperar, no trauma, aquilo não para. Aquilo não acomoda em lugar nenhum. Aquilo não passa direito, aquilo não desce. E aí fica. E a gente precisa disso aqui, ó. Se você for pegar aqui, essa sua mente, você tem aqui uma série de conexões. Nessas conexões aqui, tem hora que uma coisinha ou outra sai do lugar, mas depois ela volta para o lugar. Então, ela vai num trabalho contínuo, uma hora vai, outra hora vem. Tem as perturbações do dia, tem as dores, vem a angústia, mas a gente consegue lidar com aquilo. Porque todo mundo tem. Agora, no trauma, não faz isso. No trauma, é como se todas essas bolinhas aqui tivessem aqui, ó, sem cor. Tá vendo? Sem cor. Mas elas estivessem ali o tempo todo, sem organização, sem achar um lugar. Vocês conseguem entender que isso tem um fluxo, tem uma ordem? Tem azul com azul, amarelo com amarelo, aí a verdinha está fora do lugar. Você consegue ter equilíbrio, as coisas vão de alguma maneira para o seu lugar. Agora isso aqui tem alguma ordem? Primeiro que não tem cor, segundo que não acomoda. E aí, ó, faz barulho. Isso é o trauma. É o trauma.
E eu queria falar para vocês hoje que muitas das coisas que a gente vive não é trauma. Às vezes a gente acha que é, mas não é. Às vezes a gente pensa assim, ai não, eu fui traumatizada com aquilo. Mas o trauma ele é intenso. O trauma ele tira, às vezes, coisas que a gente faz na vida que a gente tem que parar de fazer porque a gente não lida. Ele mexe com a nossa rotina. E aí, nessa possibilidade de elaboração, como assim elaboração? Existem alguns, aí eu estou falando para vocês ainda da parte terapêutica, existe aí algumas coisas que a gente pode fazer para a gente elaborar o trauma, que, por exemplo, é falar, tirar de dentro de nós. Porque à medida com que você fala, que você coloca para fora, você organiza. A cada vez que você conta a sua experiência, você vai criando uma ordem para a sua experiência, você vai organizando. E aquilo, a cada vez que sai, vai criando dentro de você aquela certa acomodação, como eu estava falando aqui, ó. Não fica tão embaralhado. Então, essa é uma parte terapêutica importante. É você falar sobre o que você viveu. Mas se você não tem ninguém de confiança para falar, você não faz uma terapia, sabe qual é a outra coisa? Muito boa? Escrever. Você escrever sobre o que você viveu, você ter um caderno de nota, você escrever sobre as suas experiências, aí você colocando tudo o que você viveu desde o começo, como você se sente, porque cientificamente é comprovado, e a minha tese é sobre isso, que a elaboração, ela se dá nesse processo em que você narra a linguagem, seja ela narrada ou escrita, a cada vez que você faz aquilo, as coisas vão criando uma ordem, vai criando aqui um equilíbrio. E aí as coisas começam a fluir. Agora, é fácil elaborar? É fácil passar para o papel? É fácil falar para alguém? Aí o que eu estou falando o quê? Elaborar, pegar aquilo dentro de você e elaborar. Vou escrever, vou falar, estou conseguindo falar, estou conseguindo escrever, consigo pouco, mas estou tentando elaborar. É fácil? Não é. Porque às vezes a dor da experiência é tão difícil que a gente não consegue nem reproduzir minimamente o que aconteceu. E aí fica uma bagunça na nossa mente, uma confusão. Aí, sabe o que essa confusão faz com a gente? Ela faz isso aqui, ó, né? Prejudica os nossos relacionamentos. E traz o quê? Consequências físicas para a nossa vida. E essa é a pior parte, porque uma pessoa que é ferida, ela fere. Todo o nosso relacionamento, ele pode ser prejudicado por causa de uma ferida provocada no passado, por causa de uma situação que a gente passou, por causa de uma série de circunstâncias. Então, sabe o que o trauma traz? Consequências não apenas para nossas vidas, consequências também para a vida das pessoas que a gente ama. E aí ela mexe, né, com o modo de vida e também com o modo que a gente lida com a vida. E aí nós somos cristãos, não somos? Nós não somos cristãos? O trauma afeta a nossa relação com Deus? O trauma afeta a nossa relação com a fé? Afeta. Por isso que a gente tem que cuidar das nossas emoções. E Deus, Ele quer que a gente cuide das nossas emoções. Porque uma mente equilibrada é uma mente que consegue ir mais longe na palavra, é uma mente que consegue exercer mais a fé, é uma mente que é capaz de lidar com coisas de uma maneira muito melhor do que uma pessoa que ainda está no desequilíbrio do trauma. Aí o que acontece, gente? É o pior, porque o trauma, ele faz isso com a gente, olha, provoca dor, medo, ansiedade, angústia, mágoa. Quantas vezes a gente fica preso nessas circunstâncias aqui? Quantas vezes a irmã falou que lembra do passado, que lembra da infância, eu fiquei querendo falar com cosquinha, mas eu segurei. Quantas vezes aquilo causa uma ferida na gente? E você falou muito bem, realmente é uma ferida aberta.
É uma ferida aberta que causa dor, muitas vezes causa medo, dependendo do que a gente viveu. Se a gente foi na rua assaltada, um assalto violento, a gente vai ter medo, a gente vai ter ansiedade. Gente, é tão forte que tem pacientes que passaram por traumas de infância, de abuso, que quando elas estão dormindo, ela tranca a casa toda, ela tranca as portas do banheiro, inclusive, ela tranca tudo, por medo, porque às vezes aquilo acontecia exatamente naquele momento do sono. É uma coisa assustadora o que o trauma vai fazer com a nossa vida. E sabe por quê que eu trouxe o pirulito? Porque dores da infância, elas são latentes. Elas não apagam com o tempo. Elas são trazidas para a nossa vida hoje, agora. As dores da infância, elas não se apagam sozinhas. Mas será? Deixa eu ver se o que eu passei pode ter sido um trauma. Vocês podem estar se perguntando aí. Eu sei que alguns de vocês sabem que é um trauma. Pela potência do que passou, sabe que é. Mas alguns de vocês pensam assim, mas será que eu tive um trauma? Exemplos de situação aqui que a gente pode dizer que tem potencialidade traumática. Dizer que tem potencialidade traumática é o mesmo que dizer que tem força traumática, que não significa que vai causar o trauma, tá? Porque tem situações, por exemplo, de pessoas que moravam no interior, que a mãe, eu já vi casos de paciente assim, a mãe obrigava a filha a se prostituir e ela hoje, ela fala que aquilo não trouxe nada para ela porque ela sabia que era uma necessidade da casa, que se ela não fizesse aquilo, eles não tinham que comer. E aí o que ela ressignificou? O abuso para ela significa coragem, porque eu me sacrifiquei para dar para os meus irmãos. Eu me sacrifiquei para colocar na minha casa. Entende que cada um lida diferente? Entende que para cada um a potência é diferente? Sabe? Tudo vai depender do seu princípio, de como você foi criado. Porque se você vive numa casa que não tem princípio, aquilo não significa nada para você. Mas se você tem princípio, aquilo vai doer em você, sabe? Vai doer na tua alma. Você vai se sentir como, vou falar no slide anterior, no slide posterior, como ninguém. Isso dói. Isso dói. E aí a gente tem aqui traição. Aí vocês lembram que o que é trauma? Uma ferida que vem sem você estar preparado. O que é traição, gente? É você se sentir seguro de si, porque você tem alguém que você confia. E aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que você fala assim, não, eu posso não ser tão feliz, não. Não tem até uma peça no Rio de Janeiro que passava, eu não sou feliz, mas tenho marido. Então, tinha essa peça, né? Então, tinha essa peça e ela me chamava a atenção. Eu, gente, o que é isso? Mas a coisa que a pessoa associa. Mas aí você fala assim, tá tudo bem, não é perfeito, não, mas não é perfeito, não, mas pelo menos tem um marido. Mas tá tudo bem. Até que chega uma hora que não se sustenta. Por quê? A traição é demais, gente. Por quê? Porque era com quem você se sentia seguro. Ele podia não ser um homem perfeito, mas estava do teu lado. De certa maneira, ele cuidava de você. De certa maneira, você tinha um cobertor de orelha. Mas quando ele vem aqui, ó, e fala para você assim, ó, você nem é ninguém, porque eu botei outra aqui no teu lugar. Eu tenho outra no teu lugar. Isso dói. Isso dói. E isso tem força traumática. E talvez você viva hoje numa situação de trauma e você não sabe por conta disso aqui. E aí, como você sabe? Vão ter os sintomas depois. Mas toda vez que você se lembra daquilo que aconteceu, você, para começar, você não fica normal. Você começa a sentir sintomas físicos em você, palpitação, você começa a sentir raiva, você começa a sentir mágoa, e aí você vê que não está 100% superado. Por mais que isso não vai mudar de um dia para o outro, mas se tem uma potência forte, aí a gente vê um perfil traumático também. Agressão física ou abuso.
E aí, a traição aqui, eu não quero dizer só que é de conjugal, não, tá? Às vezes é uma amiga que você mais ama, é aquela que está do teu lado, de repente ela te trai, fala mal de você para outra, fala uma coisa de você para outra. Aí você fala assim, gente, mas aquela era minha amiga, a minha parceira. Eu abri minha vida toda para ela, como ela faz isso comigo? São circunstâncias. E aí você vai falar assim, olha, sabe o que isso traz para você, para a tua vida? Você começa a não confiar mais em ninguém. Porque você fala assim, se aquela pessoa que era minha amiga fez isso comigo, eu não posso confiar em ninguém mais no mundo. Aí aquilo traz para você, sabe o quê? Uma situação em que você se encontra totalmente vulnerável, porque você acha que vai... E aí você quer se proteger dessa vulnerabilidade dentro de você. Você fala assim, não, todo mundo pode fazer qualquer coisa comigo a qualquer momento. Aí você vai, se isola, você vai e não acredita mais nas pessoas. Isso que você falou, se isolar, é muito forte na traição. Especialmente quando é traição assim, por amizade e por outros relacionamentos que a gente vê, né? Agressão física ou abuso. A gente, principalmente quando a gente lê a obra de Freud, ele fala muito do trauma quando tem algo que incide sobre o corpo. Ele tem muita visão do corpo. E incidir sobre o corpo, ele é uma coisa forte, porque se a gente tem uma coisa que a gente diz que é nossa, é o nosso corpo. E o nosso corpo ser violado é uma coisa muito difícil. Porque a gente se coloca mais uma vez na posição assim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para ter tido essa violação do meu corpo? E a gente começa a sofrer vários tipos de crise de identidade, a gente se sente impotente, quem sou eu? E o abuso também, que é um tipo de agressão física, que você fala assim, ó, gente, quem sou eu para a pessoa se achar no direito de tirar minha dignidade assim? É muito forte isso. A violência que agride o nosso corpo, que agride a nossa intimidade, é muito forte, é muito forte. Às vezes, o trauma vem de uma agressão verbal. Eu tenho uma pessoa conhecida que eu estou acompanhando, que se ela contar o que ela passou, você vai dizer assim, minha filha, supera isso, falou, tá falado, vai... Mas aquilo para ela é assim, tão o fim da picada, que ela não consegue seguir em frente, não. Ela está paralisada por uma circunstância que aconteceu com ela, de algo que alguém falou para ela. Isso paralisou a vida dela. Paralisou os projetos dela, paralisou os sonhos dela por uma coisa que ela escutou. Então, a agressão verbal, ela é fortíssima em alguns casos e, assim, pode causar um trauma. Luto. Dependendo da situação, da perda que a gente tem, é aquela ferida que fica porque a gente não aceita. A gente fala assim, por quê? Se torna uma ferida aberta, se torna um trauma. A ferida que não fecha, porque a gente não aceita. Abandono, principalmente na infância. E eu estou falando aqui, não é do abandono que os pais falam assim, ó, tchau, vou deixar você aí, não. Eu estou falando do abandono que você sai para trabalhar, passa o dia todo fora, o outro dia de novo, um fim de semana, e aí a criança, quanto mais precisa da mãe e do pai, não tem a presença. E ela vai crescendo, se sentindo abandonada. Ela vai crescendo e a própria identidade dela é forjada de uma maneira equivocada. Em muitos casos que a gente vê de situação com criança, que tem um estado de desequilíbrio, um estado de trauma, é de situações que poderiam ser evitadas. É de situação de abandono, é de situação de maus tratos, especialmente de caráter verbal e até mesmo físico. E isso traz influências pesadas na vida da criança. E essa criança vai ser um adulto equilibrado? Não vai ser. Não vai ser, a não ser que ela procure ajuda, que ela se invista nisso. E aí eu quero falar para vocês aqui, ó, do trauma religioso. O que é trauma religioso?
E eu quero chamar especialmente a atenção para o trauma religioso, porque como nós somos cristãos, a gente tem a religião na nossa vida, a gente muitas vezes não percebe que a gente pode criar trauma religioso, especialmente, sabe em quem? Nos nossos filhos. Sabe por quê? Ensinar a religião para os nossos filhos vai muito além de ensinar a Bíblia. Vai muito além de falar a palavra de Deus. Vai muito além. Ensinar a visão de Cristo para uma criança, ela fazer ela entender que isso é o bom para você e ela pode ter aquilo na vida dela. Agora, quando você é uma pessoa que está na igreja e a criança vê que você é uma pessoa desequilibrada, que você é uma pessoa que grita o tempo todo, que você é uma pessoa agressiva, ou, no caso de mãe, porque mãe tem meio esse perfil, né, gente? Agora do pai, que o pai é uma pessoa que trai, é uma pessoa que não provém a casa, é uma pessoa que grita, é uma pessoa agressiva. Você acha que essa criança vai querer investir nisso aqui? Ela não vai querer. E aí, toda vez que se falar de religião para ela, olha o gatilho que vai ter para ela. Religião? Religião é lugar de pessoa desequilibrada, de pessoa agressiva, de pessoa que trai, de pessoa que... Por que eu vou querer isso para minha vida? Minhas amigas, para tirar o trauma religioso da vida de alguém é difícil, viu? É muito difícil. E isso não acontece só com criança, não. Acontece com adulto também. Porque, às vezes, como a Vanessa falou, falta a presença de Deus, ela vai olhar para o irmão. Ah, se o próprio pastor traiu a mulher, arrumou outra e blá, 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 blá. Pô, o que é isso? Que religião é essa? É por isso que eu não vou na igreja. Se a própria pessoa que está lá todo domingo, nananã, ficou doente, nananã, e que religião é essa que não cura? É por isso que eu não vou na igreja. Se a própria pessoa que está lá falando no púlpito, não sei o quê, está fazendo fofoca da irmã, é por isso que eu não vou na igreja, eu fico em casa fazer o quê na igreja? Olha, isso é pesado. Tirar o trauma religioso exige muito presença de Deus, porque aí eu acho que é além de terapia. É Deus só para dar jeito. É difícil demais isso aqui. E eu queria trazer isso para vocês hoje, especialmente porque nós somos, né, muitos aqui pais, com crianças em casa, e a gente tem que ter muita atenção para isso aqui, ó. Porque tem gente saindo da igreja, quando eles criam a juventude, que eles podem tomar a decisão deles, porque quando eles são pequenininhos, eles vão, que são obrigados. Mas quando eles criam a juventude, que eles podem tomar a postura deles, não fica mais. Não fica mais. E aí a gente está falando de um país como o nosso aqui, hoje, que nós estamos, em que a ciência, em que a razão, em que tudo é contrário à visão religiosa. E aí isso aqui pode ser uma coisinha pequenininha, uma falhinha ou outra que a gente tem, que a gente falha. Mas essa falhinha aqui, desse país, que é assim, ela vira assim. Porque aqui já tem essa cultura de não acreditar, de só acreditar no que se comprova. E o que é bom disso que a gente está fazendo aqui hoje, essa palestra? E eu já até encomendei outra para nossa irmã ali, para falar de epigenética, já vou até falar. É que quando a gente junta a ciência com a religião, a gente consegue comprovar muitas visões que eles acreditam e dizer para eles assim, amigo, tem hora que é só a fé que vai te salvar, que nem a ciência resolve. Então, a gente abrir a nossa mente hoje para trazer um pouco da ciência para a igreja é ganhar uma visão que a gente não tinha, porque eles acham que nós somos o quê? Limitados. E é a gente falar assim, olha que tudo que você está falando aqui, ó, na igreja tem. A gente está falando de trauma na igreja, está falando de epigenética na igreja. Mas olha só, sobre tudo isso aqui, ó, tem um Deus. A gente vai tirar essa visão que nós temos como limitados, porque nós temos. E a gente, muitos pesquisadores estão estudando e comprovando e falando que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como Deus é maravilhoso, como Ele existe, como Ele é bom, mais a gente vê assim, eu não sou nada.
A ciência não é nada perto desse Deus poderoso. Agora, alguns sintomas, para poder vocês observarem aí na vida de vocês, aí até para poder identificar esse... Eu não fui muito privilegiada aqui nessa apresentação, que depois que a gente come, né, dá aquele soninho. Mas vamos puxar aqui. Vamos aqui, se ligar aqui, que teve um lanche maravilhoso. Você que não está aqui hoje, está nos assistindo, perdeu, viu? Coxinha, tudo brasileiro, pão de queijo, perdeu. Mas vamos aqui, quem está comigo aqui, vem. Vamos lá. O que a gente pode ter de sintomas, gente? Prostração, principalmente quando a gente acorda, a gente não tem vontade de sair da cama. Aí eu tô trazendo até a coisa da depressão um pouco aqui pra gente, sabe? É quando você levanta de manhã e fala assim, nossa, poxa, eu não quero fazer nada hoje. Eu queria ficar o dia todo na cama hoje. Por quê? Porque eu tô no fundo do poço. Me traíram, me abandonaram, eu passei por abuso. Isso, e aquilo, por que eu vou levantar da cama? Aí faz isso com você, ó, prostração, não ter vontade de sair da cama. Sabe quando você sente que passou um trator em cima de você? Que você sente seu corpo doendo, ai, passou um trator em cima, então dolorido da cabeça aos pés, meu Deus, minha perna dói, meu braço dói, meus músculos dói, quase que eu não consigo fazer assim. Um sintoma. E aí, pegou um gatilho, qualquer, um som, um cheiro, viu na televisão, alguém falou, uma voz, uma música, aí você sente o quê? Palpitação, falta de ar, e aí aquela situação volta na tua memória. Qualquer coisinha, qualquer gatilho ali no teu cérebro, aí volta aquela memória, e aquilo te dá um sintoma físico mesmo. Você começa a sentir mesmo sintomas físicos, falta de ar, tem gente que tem até febre. Negócio é pesado. Mas, depois a gente vai falar das coisas boas. Medo de passar pela situação novamente. E aí você fica com aquele medo, se acontecer isso de novo comigo, isso pode acontecer de novo comigo. Você fica até paralisada. Você fica, não vou fazer nada hoje. Sabe por que isso mexe com a tua rotina? Tem dia que você não está bem, que você fala assim, hoje é aquele dia que eu não estou bem, não faço nada. Vou fazer uma pipoca, ficar vendo televisão, vou comprar chips, vou comer besteira, vou ver televisão, não faço nada na minha vida hoje. Aí você faz o que também às vezes? Confusão mental. Aí você fala assim, caraca, não consigo pensar em nada hoje. Tinha que preparar a palavra para a igreja, mas minha mente não funciona hoje não. Minha cabeça hoje tá, tô até com dor de cabeça, mente confusa. Repetição da lembrança de forma compulsiva. O que é forma compulsiva? Você tá assim, normal, fazendo tua comida, lavando a tua louça, mas de repente, minha irmã, vem a memória da tua cabeça. Você não chama por ela não, ela vem assim, de repente. Aí você fala assim, meu Deus, por que eu estou pensando nisso agora? Aí a gente sabe, como cristão, né? Que a gente tem as setas malignas na nossa vida, né? Mas aquilo vem de repente. É aquela coisa assim que vem, que te agride de maneira compulsiva. Você não escolhe, ela está lá. Uma coisa muito comum que eu quero chamar a atenção aqui, distúrbios sexuais. Gente, quando a gente vive o trauma, a gente vive numa situação de tão fundo no poço que a gente acha que algumas coisas da vida nós não somos mais merecedores. E quando você tem um distúrbio sexual, você muitas vezes nem procura investigar. Porque você fala assim, estou tão acostumada a sofrer, sexo não ia ser bom. Estou tão acostumada a sofrer. Você achava o quê? Que você ia ter um sexo bom depois de tudo que você sofreu? A gente se acostuma a nos colocar tão para baixo, tão em segundo plano, que às vezes quando acontece isso aqui, que às vezes é uma coisa simples, pode ser até física, distúrbio hormonal, uma série de coisas, você não investiga, você se acomoda com um pouco. Só que eu quero falar para vocês aqui, mulheres de Deus, mulheres de coragem, mulheres de fé, Deus não quer que a gente se acostume com pouco, não, Ele quer que a gente tenha o melhor. E outra coisa, o trauma, ele trabalha tão profundamente na vida da gente, que isso aqui, que para nós, muito mais do que os homens, como a gente é emoção, afeta demais. Porque o homem é físico. O homem foi. Agora a mulher, por ser emoção, ela não consegue. Ela não consegue porque é tantos muros para ela se relaxar, porque ela vai
Tá naquele momento, ai, muro do abandono, foi abandonado na infância. Muro do não sei o quê. Ai, me fizeram isso comigo. Muro da minha amiga que me traiu. Muro do meu filho que tá naquela situação. E muro de não sei o quê. É tanto muro que a gente levanta, minha filha, que quando você consegue, tá vitoriosa. Porque é tanta coisa que eu vou te contar. Mas só que a gente tem que o quê? Quebrar esses muros. E eu quero hoje chamar atenção para vocês. Não se acomodem, não se conformem com uma vida que não seja excelente nessa área aqui, ó. Porque Deus fez cada uma de nós perfeitas para que a gente possa usufruir disso aqui. E aí, se você teve uma vida aquém, se você sofreu tanto que você acha que hoje você não pode ter uma vida sexual plena, você está muito enganada. Você tem que levantar a sua cabeça, acreditar. Vou investigar por quê? Por que eu não consigo? Estou falando, gente, porque isso é uma coisa séria. Porque o inimigo está destruindo família por causa disso aqui, ó. Se a gente acredita na família, a gente tem que falar disso. Se a gente acredita na família, a gente tem que falar disso. Porque o inimigo está atacando essa área para destruir as famílias. E se a gente aqui, dentro da igreja, numa palestra, não puder tratar disso, como é que a gente fica? Porque o inimigo, ele vai no alvo. E hoje a gente tem o quê? Que é o grande vilão, as redes sociais, tudo de internet, tudo de não sei o quê, tudo que a pessoa quiser achar disso aqui na internet sem sair de casa, sem ninguém saber, a pessoa acha. E aí a gente tem o quê? Um grande inimigo na nossa vida. E aí a gente tem que sim que falar aqui na igreja, para os casais, para a família, vamos investir nessa área aqui. Se você está com um problema, vai investigar, faz exame, pode ser hormônio. Até homem às vezes precisa usar hormônio, vocês sabiam disso? Faz hormônio. Se você sente dor, pode ser alguma coisa que você tem, física. Se é a sua emoção, vamos tratar a sua emoção. Se é um trauma, vamos tratar esse trauma. Porque, gente, a sociedade, ela colocou sobre o assunto do sexo uma visão pejorativa. As pessoas acham, sexo é uma coisa não errada, não sei o que, não vou falar disso, não sei o que. Gente, o homem fez o sexo ter essa conotação, mas quem criou o ato sexual, se não foi Deus? Quem fez o nosso corpo, se não foi Deus? Quem faz a sensação que a gente tem de prazer, quem dá, não é o nosso corpo que foi feito por Ele, que é perfeito? Então, se você vive numa vida certa, em família, se você tem uma família, se você tem um companheiro, algumas mulheres aqui são casadas, por isso que eu estou batendo nessa tecla, a gente tem que investir nisso aqui, ó. Porque isso aqui é o cuidado que a gente tem até com o nosso cônjuge. É o cuidado que a gente tem com a nossa casa, é o cuidado que a gente tem com a gente mesma. Então, vamos investir. Isso aí pode fazer depois, ter uma palestra sobre isso aí, que a gente vai... Porque esse aqui é da pano pra manga. Distúrbio alimentar. Aí a gente vê aqui, ó, náusea, perda de apetite. Aí a gente fica o quê? Enjoada. Ou você come pra caramba, ou você não come nada. Todos os dois é distúrbio. Ou você desconta tudo na comida e fala assim, então tá bom, minha filha. Eu gosto de comer, me dá prazer, então eu vou comer tudo, traçar tudo. Ou você vai pensar assim, ó, não tô com fome, tô enjoada, nananã. As duas situações são distúrbios. Porque nada que é excesso e nada que também é desse jeito que não é bom, né? Então, gente, sozinha eu consigo vencer? Não consegue vencer. O que a gente pode fazer? Porque dificilmente a gente supera o trauma sozinho. A gente pode recorrer à ajuda médica, porque em alguns casos extremos é necessário, inclusive, a administração medicamentosa. Ajuda terapêutica, que pode ser feita junto com a ajuda médica, mas às vezes a própria terapia funciona se não é uma coisa muito intensa. Às vezes, na verdade, é muito importante a ajuda dos familiares e amigos quando aquela situação pode ser exposta, porque nem sempre ela pode ser exposta. Às vezes a exposição da situação vai piorar mais ainda. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Exposição da sua dor. Muito cuidado com isso aqui. Mas ajuda quem não atrapalha. Então, sempre a gente tem que ter sabedoria e discernimento. A ajuda dos irmãos da igreja também é a mesma coisa. Cuidado com isso aqui também.
Não é qualquer coisa que a gente vai estar trazendo, que tem coisas assim que vão prejudicar ainda mais. A gente, né, a Aline e eu cuidamos, né, dos jovens adolescentes, e eu me preocupo muito quando chega problemas de casa para cá. Porque às vezes não fica só com nós duas que cuidamos. Às vezes, aí naquela situação que o colega sabe, que não sei o quê. Aí sabe o que cria? Um estereótipo. E para tirar o estereótipo depois. Então, a nossa missão aqui é proteger, é guardar, é zelar. A gente tem que ter muito cuidado para a proteção das pessoas que foram vítimas de situações de trauma, de dor. A gente tem que ter um cuidado extremo de cautela, de proteção. E eu falo isso porque isso é muito sério. Porque às vezes a exposição piora muito o quadro. E esse apoio sempre dá certo? O que vocês acham? Não. Mesmo com tudo isso, muitas vezes, quando a situação é feia mesmo, esse apoio não dá certo. Felizmente, nem sempre dá certo. Felizmente, nem sempre dá certo. Aí eu coloco aqui, mas sabe o quê? Nós somos privilegiados. Porque quando esse apoio não dá certo, a gente tem um lugar para recorrer. Nós temos. O mundo não tem, mas nós temos. Quando isso acontece, olha que imagem bonita. Existe um caminho. Jesus é o caminho certo para qualquer tipo de trauma. É aquele que quebra as correntes que a gente botou lá naquela imagem. É aquele que organiza a nossa mente. É aquele que nos restaura física e emocionalmente. É aquele que nos conduz para o melhor lugar, para o lugar mais importante que a gente tem que estar, que é no centro da vontade dele. A gente, quando você fala de trauma, muitas vezes a gente ouve sobre ressignificação. Antes de falar de ressignificação, eu queria falar para vocês uma coisa. Existe um lugar que talvez algumas de vocês aqui já visitou, talvez alguma de vocês aqui esteja nesse lugar, que é um lugar que você não sabe por onde começar. E é nesse lugar que uma porta se abre para você. É nesse lugar que uma porta se abre para você. Porque você tem muitas portas, mas tem uma porta que ela se abre naquele lugar em que não tem mais jeito. No qual a gente está no fundo do poço, no qual a gente não pode fazer nada. E a gente conhece esse lugar. Jesus, ele tem uma porta que se abre quando tudo se fecha, quando a gente não vê solução, quando fizemos terapia não funcionou, quando tomamos medicamento não funcionou. E quem vai duvidar do poder de quem criou o mundo? Não importa a nossa circunstância, a Vanessa falou, ele criou o mundo. A gente duvida do poder dele? Por mais que a situação seja difícil, alguém aqui duvida que ele pode? Ressignificar. Ressignificar é muito falado, né, nessa área da terapia, que é você transformar a sua circunstância olhando por uma perspectiva diferente. E aí você tem assim, se você tem uma dor, e aí você começa a olhar ela como uma oportunidade para você ajudar alguém, como uma coisa que trouxe benefício para a sua vida. É a maneira como você vê o problema, de uma maneira diferente, não é uma maneira não é uma maneira só negativa, só ruim. Isso é ressignificar. E aí o que a Bíblia traz sobre ressignificação? Aqui nós temos o exemplo, porque são muitas passagens, mas eu gosto muito dessa passagem que eu vou mostrar para vocês, que muitas circunstâncias que para nós é o fim, para Deus é o começo. Olha aqui. O apóstolo Paulo, quando ele passou por tantas adversidades, Paulo foi preso, foi torturado, ele passou perseguição, ele passou por tanta coisa no nome de Cristo. E olha o que ele falou aqui, ó. Porque quando estou fraco, sou forte. Aqui é um exemplo de quê? Ressignificação. Porque quem é que passa por perseguição, por fraqueza, por necessidade, por injúria, por angústia, vai dizer que é forte? Quem vai dizer isso?
se não for uma pessoa que está debaixo do poder de Deus. E nós hoje podemos dizer isso, porque nós temos angústias, nós temos dores, nós temos traumas, mas quando a gente está nesse lugar, é aquele lugar que a porta se abre, Deus fala assim para você, assim, vem, filho, vem para os meus braços que eu quero subir você de nível. A gente sobe de nível na dor, a gente sobe de nível na fraqueza, porque em outra circunstância, a gente fica calmo, tudo tranquilo, mas quando a gente passa por esse lugar do deserto, por esse lugar da dor, por esse lugar em que a gente acha que não tem solução, que ele fala assim, vem filho, quando tu consegue ir, você vai subir de nível espiritual, você vai subir de nível na fé. Então, crianças, há oportunidade na dor, há oportunidade na fraqueza, há oportunidade na luta, porque Ele está com a gente. E isso é uma ressignificação, assim como o apóstolo Paulo fez. Agora, aqui. Você já esteve em um lugar onde se sentiu ninguém? Você já esteve em um lugar em que se sentiu ninguém? Eita, é nesse lugar de humilhação, de dor, que você vai encontrar alguns caminhos. Quando você fala assim, poxa, eu devo ser um ninguém mesmo, porque para passar o que eu estou passando, eu devo ser um ninguém. É nesse lugar que você pode se entregar à sua circunstância, desistir, falar assim, eu vou desistir, como a gente vê aí vários casos aí até de suicídio. Você pode se revoltar, se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa ferida que vai ferir o outro. Você pode ficar apática e não fazer absolutamente nada e falar assim, deixa a vida me levar, não vou fazer nada, deixa a vida me levar. Ou você pode reconhecer que não consegue sozinho e pedir ajuda. Se eu fosse você, ia correr atrás de quem pode tirar as escamas dos seus olhos e te fazer enxergar que você é totalmente dependente dele. Porque nesse lugar em que a gente consegue entrar diante da presença de Deus, naquela porta que ele abre, na adversidade, na angústia, na dor, na ferida, é quando você depende dele totalmente, é quando você fala assim, Pai, fizeram comigo, Pai, algo que hoje eu me sinto ninguém. Pai, me colocaram no fundo do poço, abusaram de mim, abusaram do meu corpo, abusaram da minha confiança. Pai, como pode eu passar por isso, Pai? Eu não sou ninguém. Aí ele fala assim, mas eu estou aqui. Eu sou o seu Pai. Para mim você é tudo, você é importante. Para mim você é tudo. Eu dei minha vida por você. Eu sou Deus. Jesus nos falando isso. Eu sou Deus, eu dei minha vida por você. Como tu pensas que você não é nada? Se eu me entreguei por você. Aí você faz o quê? Oh, Pai, eu sou totalmente dependente de Ti, Pai. Se não fosse a Sua presença na minha vida, realmente, Pai, esse mundo não sabe nada, mas eu sou importante. O Senhor morreu por mim. O Senhor está aqui do meu lado, sendo Deus, o Senhor quer me levantar. Sendo Deus, o Senhor quer me sustentar. Sendo Deus, o Senhor quer me acolher, Pai. Eu sou muito importante. Eu sou muito importante porque o dono do mundo, o dono do universo se preocupa comigo. O dono do universo está me chamando de braços abertos. Vem para mim, filha. Vem que eu quero subir você de nível. Vem para mim, filha. Eu quero mudar a tua história. Vem para mim, filha. Eu quero fazer você uma pessoa que restaura vidas. Eu quero te usar, filha. Eu quero te usar na tua dor. Na dor que você passou, porque Ele usa a nossa dor. É aonde a gente foi no fundo do poço que Ele usa para restaurar outras vidas. E Ele vai ressignificar a tua dor. Você vai elaborar tudo que você passou na tua mente, vai ressignificar e os buracos, as feridas vão ser fechadas pelo poder do Espírito Santo. E aí, sabe por quê? Muitas vezes a gente não consegue chegar nesse lugar? Tá quase acabando. Porque a gente não consegue encontrar a nossa identidade em Cristo. E aí,
Quando a gente está no lugar que o Pai tem para nós, que a gente vai encontrar amor, proteção, cuidado, Ele podendo mudar nossa história, porque Ele pode. E Ele vai nos ensinar a lutar e vencer as batalhas da vida. Mas, além de tudo, Ele vai fazer com que a gente conheça a nossa identidade nele. Porque uma coisa que me chamou a atenção no que a irmã Raquel falou, a gente, às vezes, não é por se tratar de tratar mal o irmão, de não ter paciência, é de uma coisa que a gente carregou lá de trás. E isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque a gente tem aquelas feridas e a gente, às vezes, acha que Deus não vai trabalhar naquela área. A gente acha assim, não, eu convivo com isso. E a gente se acomoda com aquela ferida. Então, a gente, às vezes, a gente acha que Deus é tão santo. Escuta essa. A gente acha que Deus é tão santo que aquilo que a gente tem que é sujo, a gente não quer levar para Ele. Aquilo que a gente tem que é dor, a gente não quer levar para Ele. E a gente fala assim, eu estou convivendo com isso, não vou levar isso para Deus, não. Vou levar não, deixa isso para lá. Eu estou convivendo com isso. E aí, quando a gente faz isso, a gente deixa de conhecer a nossa identidade. Porque quando Ele chama a gente, Ele não chama só o perfeito, a coisa perfeita. Ele não chama a gente só no que a gente é bom. Ele não chama a gente só no que a gente consegue fazer de legal, não. Ele chama a gente como uma pessoa que é aquilo desde que a gente nasceu, com as dores, com os abusos, com os traumas, com os abandonos. Ele nos chama por completo, só que a gente às vezes não conhece nossa identidade em Deus. E a gente pensa que só a parte que é boa a gente vai entregar para Ele. A gente não entrega a parte ruim para Deus. A gente não entrega nosso trauma, a gente não entrega a nossa dor, o abuso que a gente passou. A gente não quer nem falar com Deus. É uma coisa que dói tanto que a gente não quer nem falar. Só que a identidade, ela é constituída porque nós somos desde que nascemos. Se nós fomos abusados, se houve agressão, se houve abandono do pai, Deus quer a gente por completo. E isso faz com que a gente ajoelhe no chão e fale assim, Pai, reconheça com a nossa boca. A gente não consegue fazer isso às vezes. Pai, quando eu nasci, o Senhor sabe a minha história. O Senhor sabe quantas vezes eu fui abandonada. Pai, o Senhor sabe quantas vezes eu queria um carinho e eu não tive. Pai, o Senhor sabe quantas vezes eu queria a presença da minha mãe e do meu pai e eu não tive. Pai, o Senhor sabe quantas vezes eu vi agressão verbal na minha casa. Pai, quantas vezes eu vi meu pai agredindo a minha mãe fisicamente. Pai, eu já passei por agressão, abusos no meu corpo, abuso na minha alma. Fala para o Pai a sua história e você fala assim, Pai, as minhas marcas, as minhas feridas, eu não posso fugir delas, eu não posso tirá-las de mim, mas eu sou essa pessoa. E aí você vai sentir tão forte a presença de Deus de falar assim, filha, vem como você está, a sua marca eu posso converter. Eu posso trazer coisa positiva para a sua vida pela tua dor, filha. Filha, se hoje você tem fé em mim, acredita em mim, é porque eu te livrei disso aqui, ó, que você sabe o que é. É porque eu te livrei daquilo ali que você sabe o que é. Filha, você acredita em mim porque você não tinha perspectiva na sua infância. Olha onde você chegou. Olha os filhos que você tem. Filha, eu conheço o seu interior. Não esconda de mim o seu interior. A gente se aceitar. Porque muitas vezes a gente não tem identidade em Cristo, porque a gente não aceita as coisas difíceis que a gente passou. A gente não tem coragem de dobrar o joelho e falar para Deus assim, ó, com a nossa boca. Pai, eu passei por tudo isso, mas se eu sou essa pessoa hoje é porque eu tive esse passado e o Senhor está me levantando. Porque nós não podemos fugir do nosso passado, gente. A gente não pode apagar o nosso passado, a gente não pode fingir que ele não existiu. Por mais que doa, a nossa identidade em Cristo é quem nós somos desde que a gente nasceu até o dia de hoje. Não tem como fugir. Quando a gente reconhece, quando a gente se abre totalmente para Ele, quando a gente coloca tudo, expõe tudo para Ele, Ele pode nos curar. Mas a gente não pode esconder as coisas lá no escondidinho da nossa alma, não. A gente tem que trazer para o Pai curar a gente. A força de quem sabe quem é em Cristo
vem do relacionamento com Ele e de examinar as Escrituras. Porque se a gente for olhar as Escrituras, a gente vai ver que muitas pessoas amadas por Deus não tiveram a vida perfeita. A gente vê que Deus perdoou adultério, perdoou prostituição, perdoou tanta coisa terrível. E talvez essa seja a chave para você liberar o perdão. Porque se Deus perdoou, por que nós não vamos perdoar? Se Ele nos perdoa a cada dia, por que a gente não vai perdoar o outro? E vocês sabiam que em tudo isso aqui, a coisa que mais prende a gente é a falta de perdão? A falta de perdão. Se vocês olharem aquela imagem lá com a correntinha, que eu nem coloquei, mas eu falei assim, vou falar. Isso eu vou falar. Porque aí eu não ia poder falar muito, mas eu queria separar um momento só para isso. Aquela correntinha, se você for pegar, botar aqui a falta de perdão, vai prender muita gente. Vai prender muita gente aqui nessa sala. Vai prender muita gente. Porque a falta de perdão é o principal prisioneiro atualmente para a gente avançar para Deus. Porque quando a gente vai falar assim, ó, eu quero avançar, mas por que aconteceu isso comigo? Eu quero avançar, mas por que fez isso comigo? Eu quero avançar, mas eu não merecia isso. Eu quero avançar, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí eu volto na mesma tecla, a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo é aquela identidade que passa, que sofre, que passa por tantas coisas, mas reconhece como as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam que? A Escritura nos ensina que temos que perdoar porque Cristo perdoou. Ele perdoou a adúltera, ele perdoou a prostituta, ele perdoou Paulo que perseguiu aqui, ó. Tá vendo nós aqui? Que somos aqueles que seguimos Jesus. Paulo matava aqui. Se Paulo chegasse aqui hoje, matava geral. Saulo. Ele perdoou e hoje e depois ele ficou o quê? Paulo, aquele que fez o quê? Tanta coisa aí que a gente lê hoje, tanto exemplo. A gente pode julgar? A gente não pode julgar. A gente não pode julgar ninguém. A gente tem que perdoar, dói, mas a gente tem que perdoar. Porque se todo dia a gente reza o Pai Nosso, ou ora o Pai Nosso, todo mundo que vai orar o Pai Nosso, mas eu não sei quem está assistindo, se você faz isso, é porque você se compromete de perdoar aqueles que te ofendem. Porque assim como Ele nos perdoa, isso é um comprometimento, isso não é brincadeira não, gente. Gente, isso daí, ela é a nossa salvação, porque naquele dia a gente vai ter que dar conta disso. Ah, puxa vida, eu estava quietinha no meu canto, pisaram no meu calcanhar, me magoaram, agora trouxe essa para minha vida que eu vou ter que perdoar quem fez isso? Sim, vai. É injusto. E você não é perdoado todo dia? Aí é a prova que Deus traz para nós. Aí é um momento em que Deus fala assim, ó, agora, filho, eu quero te testar. Quem vai passar no teste? Temos que passar no teste. Assim como você pensa no seu coração, assim você é. Aqui a gente traz em Provérbios 23, 7, a batalha que a gente pode dizer que é a batalha da mente. Porque se a gente pensa no nosso coração que a gente não vai perdoar, tu não vai perdoar mesmo. Se você pensa no teu coração que você não consegue, você não vai conseguir mesmo. Se você pensa no teu coração assim, eu não consigo superar essa dor, você não vai conseguir mesmo. Então a gente tem que fazer o quê? Trazer na nossa mente o quê? Que a gente consegue, que Deus é maior, que Ele é esperança, que Ele é amor, que Ele é perdão. A sua vitória se concretiza onde? No seu pensamento e na obediência que você tem, na sua fé, na sua oração. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Aí, em algumas versões, traga à memória aquilo que te dá esperança. Vocês entendem como a nossa mente, aí voltando um pouco aqui para falar da mente, como a nossa mente fala sobre nós, fala sobre a nossa vida, fala sobre a nossa rotina, fala sobre nossos relacionamentos e principalmente no nosso mundo, na nossa vida com Jesus, na nossa vida no Evangelho. Vida plena, o que a gente tem na vida plena?
Quem não quer ter a vida plena? Mas o que eu preciso ter para ter a vida plena? Me livrar da dor do trauma, me livrar de mágoa, da raiva, me satisfazer com pequenas coisas que acontecem. É uma comida gostosa que você vai cozinhar para os seus filhos. É uma plantinha que você planta. É se alegrar com pequenas coisas. É você agradecer e se alegrar por toda manhã que você acorda. É você ter vontade de sair para se divertir, para vir para cá no meio do frio, às vezes neve, do fel pela fé, e estar aqui com a gente. É a felicidade, o viver é Cristo, como a gente falou. Aí ficar feliz abraçado na Ju. Aqui, ó. Não quer, às vezes, a gente abraçar. Quando a gente fala que a felicidade, viver é Cristo, porque a gente retoma o que Paulo falou, né? Para mim, o viver é Cristo, né? E o morrer é lucro. E aí a gente estava falando sobre isso, que quando você vê, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aí você fala assim, o que é isso? Morrer é lucro? Poxa, isso é difícil. Só que a gente não tem que atentar para o morrer é lucro, não. A gente tem que atentar para o viver é Cristo. Porque o morrer é lucro é consequência. Agora vai viver é Cristo. Porque viver é Cristo é diferente de viver para Cristo. Viver para Cristo é você fazer tudo da obra de Deus e Deus te olhando assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, viver é Cristo é Ele fazer através de você. Então, felicidade não é viver para Cristo, é viver é Cristo. É Cristo estar em você. Mandamentos de hoje, para finalizar. Mandamento de Deus hoje para você. Pode preparar. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Em outras versões mais fáceis, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quero agora pedir para as irmãs se levantar, que a gente vai fazer um encerramento. Feche os seus olhos. Preste atenção. Algumas coisas em minha vida me impedem de seguir. Se eu não tiver coragem de abrir mão, meu sonho jamais vou viver. É que de fato em um só rio ocorre água suja ou limpa pra beber. Preciso olhar pro meu agora e decidir o que amanhã eu quero ser. É que de fato em um só rio ocorre água suja ou limpa pra beber. Senhor, faz tempo, não é de agora que eu preciso ir embora. Um novo homem precisa nascer. Me arrancar do velho, Senhor, faz, Senhor. Quero viver um novo em nossas vidas, Senhor. Voltar à minha origem pra eu ser do céu de novo. Deus, faz renovo na nossa vida, Pai. Me arrancar do velho, que eu mesmo me coloquei. No velho sou vazio, no novo habita em mim um rei. Habita em nós o Rei, habita em nós o Rei. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui, ó Pai. Muito obrigada, Pai, por esse momento, ó Pai, que nós podemos, ó Pai, desfrutar da Tua presença, Pai. Ó Senhor, traga algo novo para nós, Senhor, nessa tarde, Pai. Nós queremos nos livrar do velho, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a entender que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a encontrar a nossa identidade, meu Pai, para que a gente possa entender que o Senhor é Deus da nossa vida, meu Deus. Nós somos, ó Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor nos formaste, ó Pai. As nossas lutas, ó Pai, podem ser força da Tua obra, Jesus. Senhor, nos
nos ajuda, Pai, a viver um novo contigo, Pai. Tira as correntes do medo, as correntes, ó Pai, do fracasso, do abandono, ó Pai, que falam, Senhor, nossa mente todo dia que a gente não pode, Pai, mas nós podemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, ó Pai, o dono do mundo é o nosso Pai, é aquele que enviou o Espírito Santo para habitar no nosso coração, Pai. Muito obrigada, Pai. Toma, Senhor, cada uma de nós as tuas mãos, ó Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por esse meu Pai. Tu és o nosso Deus, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, meu Deus. Oh, Deus poderoso. Me arrancar do velho, quero viver um novo, Senhor. Voltar a me Senhor, um novo para nós, ó eu Pai. ser do céu. Não importa a nossa dor, Pai. Não importa, Pai, as nossas feridas, Pai. Não importa o grau das nossas feridas, Pai. Ainda como pensando que elas são tão profundas, Pai. O Senhor pode restaurar, Senhor, nossas vidas. O Senhor pode nos restaurar, Pai. Traga um novo para nós. Para que a gente possa desfrutar de uma vida plena contigo, Pai. Nós queremos uma vida plena, Pai. Nós queremos uma vida plena contigo, porque o Senhor pode nos dar e nós queremos, Pai. Nós queremos essa vida plena em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Deus. Obrigada, minhas irmãs, por esse momento, pela presença de cada uma de vocês. Que o Senhor nos ajude a viver o novo que Ele tem para nós. Amém, 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 amém. Amém.